Boa noite, seja bem-vindo à nossa conversa. Hoje vamos refletir sobre simbólica. Será que a realidade é apenas aquilo que vemos? Mais do que interpretar símbolos, queremos compreender como eles nos ajudam a enxergar o ser humano, a sua essência e o sentido da existência. Fique por aqui para refletir junto com a gente. Esse é o canal Escute Sua Essência, um espaço de reflexão sobre o ser humano de forma integral, corpo, alma e espírito. Eu sou Júlia Montenegro, psicóloga e sexóloga. E eu, Larissa Salles, psicoterapeuta gestaltista. Hoje a gente vai trazer de uma forma bem geral o significado de símbolos para que vocês entendam como que é a compreensão dos símbolos. Porque a simbólica é a linguagem dos símbolos. Então, um símbolo é algo visível para mostrar o que está invisível, como a gente fala aqui muito da matéria e do imaterial. Então, tudo no universo e na nossa vida, vocês vão perceber e refletir com essa conversa de que tem algo a mais. Então, as coisas do universo, as coisas do mundo, a matéria nos traz uma linguagem maior do que aquilo que a gente está vendo. Então, como exemplo, uma aliança. Uma aliança não é apenas um anel. A aliança, ela representa um compromisso. Tanto é que é uma aliança que não tem início e fim. Né, Larissa? Ela é uma única peça. Ela é uma única peça, ela é inteira e é um círculo, né? Onde não tem esse fim. Então, unidos para unir um homem e uma mulher, nós utilizamos a aliança como compromisso, como estou sempre com você. Então, a gente passa por todas as estações e estamos sempre juntos. E a natureza também, a gente pode trazer aqui, tipo da natureza. Existem também as estações. Existe a dualidade nela, né? Existe o sol e a lua. Então, o que tem na natureza? Os próprios números, né? Então, sim, o número 2 traz dual, né? Então, nós temos dois polos. Então, o homem e a mulher, assim como temos a lua e o sol, a luz e a sombra, a escuridão e a luz. Tudo é dual na natureza e no universo. Por isso que a gente coloca, né, os dois gêneros. Então, são símbolos que a natureza traz para a gente reconhecer quem nós somos. O número também 4, o 4 traz estabilidade. Então, tudo que é terreno vai ser 4, uma estabilidade. Então, são 4 elementos da natureza. Por isso que temos 4 temperamentos. De acordo com a natureza, então a gente tem os 4 elementos. O fogo, o ar, a água e a terra. Então, Deus faz essa criação dos elementos e coloca o ser humano. Então, dá pra gente compreender uma pessoa que é colérica e fogo de acordo com o símbolo fogo. Então, como o fogo reage, a gente consegue compreender como o colérico reage. Então, entende que símbolo então o que a gente estiver conversando, vocês vão perceber, nossa, mas elas estão falando tá sendo muito generalista, nem toda mulher é assim. É generalista mesmo, é geral por quê? Porque é um símbolo. Então o símbolo da mulher traz algo, o símbolo do homem traz uma essência. Assim como o símbolo da lua e do sol. O sol tem as suas características, assim como a lua. Sim, e para a gente entender essa questão que a Júlia está trazendo do homem e da mulher, ela traz a diferença não é no sentido existencial, mas é na essência que ela quer que você entenda. Porque o nosso objetivo aqui não é trazer o comportamento como a psicologia moderna, ela traz, que é embasada pelo comportamento. Porque hoje as pessoas elas estão mais apontando do que o outro faz, do que de fato aprofundar do que o outro é, que é o ser. E a psicologia clássica, ela busca mais o ser. Ela não pergunta quais são os comportamentos que você, ou a Júlia, ou eu tomamos. Ela busca, a gente está aqui, o nosso canal, ele visa isso, buscar o ser. Não é a nossa essência. Não é buscar o comportamento, mas sim o ser. Quando a gente coloca na questão dos temperamentos, da existência, a gente está colocando sempre com o fundamento do ser. Então, assim, para elucidar, Júlia, vamos trazer para eles uma forma mais compreensiva do ser homem e do ser mulher. O papel do ser homem, Júlia, como que a gente pode trazer aqui para eles, para a gente desenvolver melhor esse raciocínio? Então, o que a Larissa está falando não vamos falar de comportamentos, vamos falar de essência.
Então, por exemplo, o sol, ele traz a sua essência, ele ilumina, ele guia, Sim. ele leva, é esse que é o sol. A lua já não tem uma luz própria, ela reflete, ela acolhe, tanto é que ela tem as 4 fases. Assim como a mulher também tem 4 fases, né? Sim. Tem a menstruação, depois vem, então ela passa por essas fases. E o homem é um guia, é como o sol. Então, a essência do ser homem é o proteger, o prover, o procriar. A essência do ser mulher é o acolher, é o gerar, é o cuidar. Então, essa essência da mulher, tanto é que simbolicamente nós temos símbolos da própria genitália, né? Então, você tem o pênis como a espada, algo que vai na frente, algo que traz a direção. E você tem o útero como algo que acolhe, é um cálice, né? Então a gente acolhe um espermatozoide, a gente transforma ele e devolve e gera uma vida. A gente faz uma transformação poderosíssima, que nenhum homem faz. Porque o poder dessa transformação está na essência da mulher. Então, é difícil falar isso quando as pessoas estão querendo trabalhar só comportamentos. Ah, então quer dizer que o homem não deve cuidar. Não, ele vai cuidar dos filhos, ele vai cuidar, mas a gente está falando de essência do símbolo. Então, é importante esse tema porque algumas coisas específicas do casamento, como atendemos casais, a gente percebe que só se a gente fizer um ajuste simbólico, muitas confusões já são eliminadas. Boa parte, eu acredito, porque aí o que acontece que a gente vai trazer? Você se identificando, entendendo como o outro é dentro do ser, não do comportamento, você vai conseguir abstrair aquele comportamento e tentar ler o seu companheiro, ou a sua mãe, ou o seu filho de uma forma mais de ser. Porque se a gente ficar, de fato, gente, preso só no comportamento, a gente vai gerar raiva, a gente vai gerar angústia, a gente vai ter tudo que é de ruim, de sentimento, a gente vai inserir na nossa vida. E o objetivo aqui é trazer luz ao seu sentimento de que para você não fixar neste olhar do comportamento, mas fixar no olhar do ser. Porque você olhando para o outro com o ser, com a sua essência e entendendo como ele funciona, você vai olhar com compaixão pelo seu próximo e vai funcionar de uma forma diferente. Porque o símbolo, a gente quer passar para você que o símbolo ele não traz uma rigidez de papéis, não é isso. O símbolo traz uma linguagem para você entender a sua essência. Pronto, então é isso. Então não quer dizer assim, se ela tá falando que cabe à mulher acolher, transformar e cuidar, o homem não pode ficar em casa cuidando dos meus filhos. Não é isso, isso é comportamento. Então hoje, na nossa geração, a gente tem realmente famílias no qual as mulheres saem para trabalhar, porque é preciso complementar a renda. Ok, isso não é um problema, mas é um problema se ela entrar numa simbólica que não é da sua essência, ela acaba sofrendo por não exercer a sua essência. Então dá sim para ela trabalhar sem deixar a sua essência do cuidado e da transformação de lado. Então há um complemento. E é uma pena porque se perde essa ideia da dualidade que o dois traz, né? Somos dois. Somos complementar, né? O sol não é melhor que a lua. E a lua não faz o papel do sol, mas não faz o papel. São papéis diferentes, finalidades diferentes. E um complementa o outro. A beleza de um é pela beleza do outro. Então, o ser homem e o ser mulher também é um complemento nesse sentido. E não é um complemento de falta de maturidade. Aí cai São duas pessoas inteiras, maduras, mas um complemento da essência. Então, entrando aqui nas estações, trazendo para a natureza, Júlio, o que a gente pode trazer para ele no nível como um ciclo maduro para a vida de um relacionamento? Assim como a gente está falando que tem a simbólica essência de homem e de mulher, se vocês tiverem com maturidade e um olhar apurado para a realidade, a gente percebe que o próprio relacionamento, quando a gente se encontra, ele passa pelas 4 estações. Então é 4 também o número, porque é estabilidade. Então a gente tem a primavera, o verão e o outono e inverno. Quando a gente entra num casamento, a gente primeiro entra na primavera. E que a primavera é o quê? É o encantamento. A gente se encanta, tudo são flores. Tudo é lindo. A paixão faz isso, você se encanta, você se apaixona, você tem uma admiração um pelo outro. Nessa fase da primavera, quando fica assim, todo mundo tá sonhando, parece que não tá naquele momento, parece que é um sonho aquilo que você tá vivendo. Como se fosse um conto de fadas. Que você fica sonhando, é uma projeção também. Você projeta
projetos, nós vamos ficar juntos, vamos ter filhos, tudo é um sonho que você fala. A gente sonha, vai projetando muitas coisas um no outro. Então a gente tá na primavera. E aí você vai pro verão, que é essa paixão que começa a pegar fogo, né? Aqui a gente quer ficar junto, a gente não quer se largar, a gente tá no puro verão, no puro fogo, né? Então é um amor que um aquece o outro. Esse é o tempo de que todo mundo se entrega um ao outro. Ficar longe é um martírio. Depois esse relacionamento acaba passando pelo outono, que é onde tem a maturidade. Então chega a hora de vocês colherem, né? Já estão juntos e tudo, agora vamos colher o fruto desse amor, dessa maturidade, desse relacionamento, para depois passar para o inverno. Quando chega no inverno, acaba que você percebe que eu não sou, por exemplo, eu me apaixonei pela Larissa, né? A gente se apaixona, a gente se encontra e depois você percebe que, poxa, ela não é tão parecida comigo. Mas tá tudo bem, eu decido ficar e decido amar, né? Decido servir. Então já é um amor mais maduro. Aqui no inverno é onde tem maturidade, é onde o amor começa. Acho que você começa a paixão, né, sendo apurado, sendo amadurecido, e aqui chega o amor. O que é uma pena que as pessoas acabam desistindo. É porque o inverno, Júlia, se a gente for analisar pelo contexto inverno, como na natureza de um animal, o inverno é onde eles se acolhem, se fecham. E se fecha. Eles se fecham, eles ficam, quando falo período de hibernação, é no sentido assim, eu estou aqui fechado, esperando esse tempo passar para eu poder sair quando vier de volta a primavera. Então, assim, é o momento de conhecimento do casal, de conexão, de contato, de troca. Eu acho que é o momento mais fechado no sentido que a gente tem que se aquecer, a gente tem que se unir, que se ficar distante, não vai. Fica muito frio. Exato. É aqui que eu tenho que acolher você, que eu tenho que esquentar você. E o outro faz o mesmo movimento. Então é aí onde começa o amor de fato. Exato. E aí espera passar este momento e volta para a primavera. Então, se na natureza a gente já consegue fazer a leitura desse símbolo, que são as 4 estações, que traz estabilidade, no relacionamento, todo relacionamento também é assim. Sim. Deixa passar pelas estações, vai dançando conforme a música toca as estações, e volta de novo. É isso que traz estabilidade para o casamento. A questão é que hoje as pessoas, Júlia, elas estão presas mais nestas 2 primeiras. Elas não conseguem passar para o outono, entender a maturidade da relação. Elas querem voltar à primeira, que é o encantamento, a paixão. Aí o pessoal fala assim, quando o casal procura a gente, fala assim, mas não tem mais aquele sentimento. Não, de fato, você não tem aquele primeiro sentimento. Eu não sou mais apaixonada. Não é pra ser mais, é pra passar, é pra continuar as estações. A pessoa quer ficar só na primavera e no verão. Mas só na primavera e no verão é um amor muito imaturo e que de fato não cabe. Isso aqui não cabe no lugar do casamento, só aqui. Não. A paixão é ali só no início. É muito imaturo, é muito infantil. Quando a gente fala de personalidade que não amadureceu, fica 2 crianças, né? Fica 2 personalidades imaturas, que é quando aparece na terapia. É que a gente tem que empurrar e mostrar, calma, deixa passar as outras estações, dá uma estabilidade, aprende a amar, e aí aprendendo a amar a pessoa consegue levar o relacionamento para as outras estações. É um filme interessante para você entender essas estações, é o La La Land. O filme mostra direitinho as passagens. Ele realmente mostra a primavera, depois o verão, como que eles passam. Porém, o final são pessoas imaturas. Mas traz muito a realidade de hoje. Pensar o amor como sentimento e não como ato de serviço. Não como uma disponibilidade de amar. Para chegar lá no inverno e aquecer o outro. Não quero aquecer você. Estou preocupada comigo, com os meus gostos, as minhas vontades. Então ele está apaixonado pela... Ele é pianista. Ele é pianista. Então ele tá apaixonado pela arte, pelo jazz, e ela apaixonada pela profissão dela. Pela arte, então, ela era o papel de atriz, de buscar ser uma atriz. Mas o ponto é que a gente quer trouxe esse filme. Quem quiser assistir, eu acho que vale a pena. É um musical, mas tem que estar disposta a assistir o filme com o olhar como a gente está trazendo aqui. Tentando entender... Com o olhar da simbólica. Então dá para ver direitinho como a relação passa pelas estações. E como o símbolo das estações ajuda a gente a amadurecer dentro do relacionamento. Então perceber que eu me apaixonei, agora eu tô neste momento, eu tô nessa estação.
Então, como a Júlia e a Larissa conversou, a gente pode passar para a próxima estação. Então, que estação eu estou no meu relacionamento? E segue adiante amando o outro, até buscando exercer a sua essência, como a gente falou. Qual que é a minha essência de homem, né, para eu exercer, e a minha essência de mulher, para a gente se completar. Então, quando a gente fala de... Vou trazer exemplos mais concretos do dia a dia, quando a pessoa diz assim, nossa, mas não é comportamento, aí eu quero entender melhor. Quando a mulher sai para trabalhar e ganha o dinheiro dela, e ok, ela vai complementar. Mas se ela se perde no símbolo e começa a proteger, a prover esse marido, e gente, não é dinheiro. Dinheiro, outra simbólica do dinheiro. Dinheiro é apenas um símbolo. Então, quando fala assim, a mulher é interesseira, essas brincadeiras, tem uma essência nisso, porque o dinheiro, como símbolo, ele simboliza o quê? Proteção. Proteção. Se eu tenho dinheiro, eu posso te dar segurança. Então, isso é um símbolo de proteção, né? Se eu sou um cara forte, musculoso, não é um músculo, mas o símbolo do que eu tô vendo de músculos eu sou forte, pode deixar que eu te protejo. Então, na prática, é assim, olha, escutei um barulho aqui em casa, pode deixar, amor, que eu protejo você, caso seja um ladrão entrando. Então, dentro do consultório, eu nunca recebi algumas reclamações de mulheres, assim, mas eu ganho mais, isso é ruim. Elas não reclamam disso, mas reclama justamente esse exemplo. Como assim, doutora? Eu simplesmente estava dormindo, ele me acorda e diz assim, vai lá, amor, ver o que é esse barulho. Aí ela fala, não é possível. Eu esperava o quê? Que ele fosse, que ele me protegesse. Então não é questão de ganhar mais, ganhar menos. De quem cuida do filho, de quem não cuida. Não é esse. O símbolo traz algo muito maior, né? Eu acho que é algo maior no sentido, assim, da base da simbólica do papel do homem e do papel da mulher. Quando a Júlia fala para não misturar, é quando a mulher ela sabe verdadeiramente o papel dela e ele sabe verdadeiramente o papel dele. Se isso se confunde, esses papéis são invertidos, acontece essa confusão de símbolo e acontece a confusão de comportamentos e, consequentemente, de sentimentos. Isso. Então, não precisa falar, então esse homem... Outro exemplo, eu atendo um casal e que ele fica em casa cuidando das filhas. Ela sai para trabalhar. Então isso é um problema, a gente vai ter que desfazer o papel. Não. Então você faz um esforço maior para trazer esse símbolo dentro para casa. Então se torna um problema quando ela diz assim, quando eu tô frágil, eu olho para ele e eu não vejo firmeza. Quando a gente quer almoçar em algum lugar, ele não escolhe o restaurante. Então pode ser que estando em casa, ele acaba perdendo essa firmeza. Então, tudo bem, continue em casa cuidando das filhas, mas em outras situações, traga a sua essência, se posicione como homem. E você também. Você vai trabalhar, você vai ser líder na sua empresa, ok. Quando você estiver com sua família, traga a delicadeza, traga a transformação, traga a sua essência. Então, não é inversão de comportamentos ou papéis, quem lava a louça, quem não lava, mas é inversão de essência. Até para a educação de filhos, isso que a Júlia está trazendo. Quando o homem ele tem o papel de prover dinheiro, o da mulher é mais de educar. Quando os filhos ficam presos muito a tipo assim, não, é o meu pai que direciona a educação, a mulher que cuida da casa, ela perde o referencial de educar os seus filhos. Tem que ter o equilíbrio. Embora os dois estejam trabalhando fora, os dois têm que ter a mesma posição, um não sobressair do que o outro. Então, assim, se a mulher fica mais em casa, quem tem que ter a posição de educação mais firme tem que ser a mulher. Se o homem está em casa, ele fica mais em casa, a mulher trabalha, quem tem que ter a posição mais de educação tem que ser o homem, porque o homem está em casa, correto? Correto. Agora, o ponto é, como que você vai lidar com essa situação, sendo que você está tendo o papel fora e o outro está dentro? E ao inverso, quando o homem está fora, a mulher está... A questão é que as pessoas elas não estão conseguindo entender qual é o momento, quem está fora e quem está dentro, quem está dentro, quem está fora. Não consegue, Júlia. Elas estão se misturando. Porque, na verdade, gente, o mundo de hoje está moderno. As mulheres entraram na esfera do homem que quer trabalhar fora. E o homem está entrando na esfera da mulher que quer ficar mais em casa. E com isso, está tendo essa confusão de papéis. E ninguém está conseguindo entender em que momento que está, o que tem que ser feito.
cada qual tá querendo cuidar do papel do outro, mas não cuida do seu. É. E tudo bem, tem essa confusão. Não tem como desfazer dos papéis. O que eu digo assim, pelo menos busca a essência. Por isso escute a sua essência, escute o que a sua essência pede. E mesmo você estando dentro de casa, haja como homem. E estando fora, haja como uma mulher. Dentro ou fora de casa. Então dá sim para você, por exemplo, mulheres hoje na política, ok, mas dá para trazer na política uma mulher que edifica, uma mulher que acolhe, uma mulher que cuida, uma mulher que escuta, dá. Não é porque a mulher não pode entrar na política, mas se ela levar para a política a essência de ser mulher, ela tem mais resultado. E não é só mais resultado, eu acho que não cria muitas competições, o que é uma pena. Se cada um tem a sua essência e não perde dessa base, dessa essência, a competição ela diminui ou até elimina, né, dentro da casa. Então no consultório, pelo menos eu vejo nos atendimentos, quando eu faço um ajuste simbólico, muita competição acaba, termina. Até na parte da sexualidade, muitas disfunções sexuais também, eles desaparecem. Porque a mulher diz assim, eu não tenho desejo, não tenho mais apetite sexual pelo meu marido. Mas quando ele se posiciona do ser, ela começa a admirar, aí o desejo volta. Igual os homens também. Não dá, às vezes eu brinco, né? Eu lembrei agora de um que dizia, nossa, mas não sobe, eu não tenho ereção. E aí, com o passar das sessões, eu falo, mas como é que sobe? Se ela que usa o cacetete, eu brincando com ele, porque ele era policial. Eu falei, rapaz, tu é policial, mas ela que usa o cacetete em você, que muitas falas ele dizia, eu tenho medo de falar com ela. Como assim você tem medo de falar com ela? Você vai apanhar? Eu tenho a impressão de que eu vou apanhar. Então se coloca no seu papel de firmeza, para ela poder fazer o papel dela de acolher. Então você traz para ela poder acolher. Para você poder. É um outro movimento. Para você ter ereção e usar o cacetete, né? Na hora que a gente está usando símbolos, tá vendo? É um símbolo. Como que eu sou policial, tenho um cacetete e não usa? Isso também influencia em outras áreas, como na área da sexualidade. A gente tem que tomar muito cuidado para não deturpar esse símbolo, porque hoje está se misturando, ele está se perdendo, sabe, Júlia? Eu percebo muita mistura. Embora em um casamento, sempre um está tentando se ajustar, o outro está perdido. E às vezes a psicoterapia, ela traz essa visão de tentar se ajustar o outro na sua essência, do seu ser, para poder voltar a esse encontro. Que está se perdendo. Mas antes da gente encerrar aqui, eu queria reforçar, Júlia, que o que a gente trouxe aqui é de uma forma generalista. Não é de uma forma pontual, específica, de trazer características. Não. Nosso ponto aqui é trazer de uma forma geral. Porque quando você está ouvindo a gente e pensar assim, mas elas estão generalizando e não é bem assim porque tem exceções? Tem exceções. Tem mulheres e mulheres. Nem toda mulher é igual, nem todo homem é igual. Mas como o símbolo ele é geral, quando a gente fala aliança, todo mundo imagina que aliança e traz algo de simbólico. A essência da aliança é um compromisso. Então a essência de ser mulher tem uma essência, tem uma finalidade. E o homem também tem. E a beleza disso é se complementar. É entrar num relacionamento, passar por todas as estações, tá vendo que também são símbolos linkados à natureza? É a gente amadurecer para aprender a ler o mundo como ele é. E o objetivo do canal é que você escute a sua essência, tanto como homem como mulher. E a essência de sermos humanos. Sim. Como que a gente torna mais humanos? E de amar o outro com um ato de serviço. Este é o ponto. Que sempre a gente vai cair nisso. De quê? De você entender a essência do outro, entra no quê? Amar. Amar como ato de serviço. Então, é importante esse ajuste simbólico, mas mais importante ainda é a gente ser humano, amando o próximo como a si mesmo. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não guarda só para você. Curte, compartilha e segue o nosso canal para continuar recebendo conteúdos que amadurecem e fortalecem você. Aqui toda semana tem um bate-papo e vai te edificar de alguma forma. Então confira também as outras conversas. A gente tem certeza que vai edificar e vai ajudar de alguma forma. Nos acompanhe. Porque escutar a sua essência também é uma escolha. Até mais. Até a próxima.